Pode se sentar. Boa noite, a paz, vocês estão bem? Glória a Deus, amém? Atos 2, 1, 2 diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Existem flores que ficam dias, às vezes semanas, com seus botões fechados. E quem não entende o processo pensa: estão mortas, estão sem vida, estão estagnadas. Mas no momento certo, sem aviso, sem alarde, de repente elas se abrem. De repente. Esses dias eu passei por um canteiro. Num dia, muitos botões. No outro dia eu disse: como é que pode? De repente se abriram. De repente para mim, mas não de repente para o céu. Porque o Criador sabe de todas as coisas. O que é surpresa para nós não é surpresa para Deus. E assim é obra de Deus na nossa vida. Às vezes parece que nada está acontecendo, que tudo está parado. Mas enquanto nós esperamos, Deus está preparando o nosso de repente. Enquanto estamos esperando, Deus está preparando o nosso de repente. Aquele momento em que os céus se abrem, as muralhas caem, as portas destravam e as respostas chegam. De repente para nós, mas não para o céu. Esse texto que nós começamos a ler aqui nos ensina 3 lições. A primeira delas: o de repente é planejado no céu antes de ser visto na terra. Eu vou ler de novo. O de repente é planejado no céu antes de ser visto na terra. O Pentecostes foi um de repente, mas não foi um improviso. Havia uma promessa, Deus já tinha marcado aquele dia. Você pode não estar vendo nada agora, mas o céu já marcou de repente na sua vida. Mesmo que você não veja, já está marcado. Deus está preparando o seu de repente. Você só precisa continuar no lugar certo, na posição certa, com o coração certo. Nada é de repente para quem confia em um Deus que já escreveu o fim desde o começo. Deus já sabe de tudo. Deus já tem tudo decretado. Deus já tem a nossa história escrita. Deus já tem os nossos de repentes programados. Nós só precisamos estar no lugar certo, com o coração certo, da maneira certa. A segunda lição: o de repente de Deus precisa te encontrar em posição de espera. A Bíblia diz que eles estavam reunidos em oração. Eles não sabiam quando viria, quando o Espírito Santo viria, mas sabiam onde deveriam estar, e isso faz toda a diferença. Você não precisa saber quando, você só precisa saber aonde você deve permanecer e como você deve permanecer. O de repente precisa te encontrar em posição de espera. Tem gente querendo o vento do céu, mas está fora do lugar certo. Está no lugar errado. Está no lugar onde o vento está contrário. Os discípulos permaneceram na obediência, mesmo sem prazo, mesmo sem sinal. E quando o vento soprou, quando o céu soprou, eles estavam exatamente onde Deus esperava encontrá-los. Você precisa estar exatamente onde Deus espera te encontrar. Muitas vezes agimos, somos motivados pela pressa, mas o que Deus espera de nós é perseverança. E só espera quem é perseverante. Eles estavam reunidos em oração, esperando pela promessa. Deus já tinha dito:
Jesus tinha dito o que ia acontecer. Deus quer nos encontrar em momento de espera. A terceira lição: o de repente de Deus muda tudo em um instante. O que era uma sala de oração virou palco de avivamento. O que é uma igreja reunida, o que é um culto reunido, vai virar palco de avivamento. Vai virar uma cidade avivada, uma região avivada, um estado avivado, um país avivado. Era uma sala, mas virou um grande palco de avivamento. 3.000 pessoas de uma só vez. É um instante de Deus. É o que Ele pode fazer. Homens comuns se tornaram vozes proféticas. Homens comuns se tornaram vozes proféticas. Homens comuns se tornaram vozes proféticas. Você está entendendo? Homens comuns, como você, como eu, se tornaram vozes proféticas. É o que Deus está dizendo. Ele precisa de você. Ele precisa que você persevere, que você acredite, porque diante de um grupo orando, esperando, Ele vem com um avivamento. Homens comuns que viraram vozes proféticas. Em poucos minutos 3.000 pessoas foram salvas. O que Deus pode fazer através das nossas vidas, quando confiamos no de repente, quando confiamos que está tudo programado, que Ele só quer que a gente esteja no lugar certo, da forma certa, esperando pelo algo certo, com perseverança, confiando, tendo coragem para acreditar. Acabamos de cantar isso. Cantar, acreditar no milagre. O que você construiu em fé por anos, Deus pode manifestar num instante. Num instante Deus pode fazer tantas coisas. Ele é especialista em fazer coisas sobrenaturais em instante. De repente o diagnóstico muda. De repente o telefone toca. De repente a porta se abre. De repente o filho volta. De repente o favor de Deus chega na nossa vida. É de repente para nós, mas não para o céu. Guarda essa frase. Quando o céu decide soprar, nem o inferno consegue segurar. Quando o céu decide soprar, nem o inferno consegue segurar aquilo que Deus vai fazer. Amém? Se você crê, aplauda mesmo. Nada pode impedir o que Deus quer fazer na sua vida, na minha vida, no de repente que já está decretado. Deus sabe o tempo certo do botão de uma flor, dele se abrir. São muitas as flores. Deus criou todas as flores e cada uma abre no momento certo. Essa é a grandeza de Deus. Algumas numa determinada época do ano, outras em outra, outras rapidamente, outras demoram mais. Assim somos nós, porque Deus tem estabelecido coisas diferentes para as nossas vidas, mas com um único propósito: glorificar o nome dEle. Uma coisa que você precisa entender é que vai acontecer. De repente o céu vai se abrir e as coisas vão acontecer. Você precisa perseverar. Você precisa confiar. Assim como as flores não forçam para desabrochar, elas não forçam, elas não fazem nada. Você não precisa forçar a estação que Deus está preparando. Você não precisa forçar a estação que Deus já está preparando. Deixa Ele fazer por você. Confie, espere, mantenha sua raiz na palavra, porque o de repente de Deus, Ele não vem cedo demais, nem tarde demais. Ele vem na hora perfeita. Nem cedo demais, nem tarde demais, mas Ele vem na hora certa, na hora perfeita. Deus não se atrasa. Ele se revela no tempo certo.
E quando Ele se revela, tudo floresce. Quando tudo floresce, é quando tudo acontece. O seu de repente já está decretado no céu. Você precisa apenas estar no lugar certo, com o coração totalmente rendido ao Senhor, confiando naquele que tem o domínio de todas as coisas, e dizendo para Ele: eu entendi, Pai, eu entendi que eu vou ter coragem para acreditar, que eu sei que o meu de repente, eu não estou vendo, mas eu sei que Ele existe. E a hora que o Senhor abrir o céu, eu vou viver tudo aquilo que o Senhor já me prometeu. O de repente de Deus é real. Você só precisa confiar e perseverar. Amém. Feche seus olhos. Pai, obrigada por essa palavra. Obrigada porque de repente somos encorajados. Obrigada porque de repente o Senhor fala com a gente quando levantamos da cama, quando olhamos um canteiro de flores. Obrigada porque de repente o olhar de uma criança fala com a gente, o abraço de uma criança fala com a gente. Obrigada porque nos de repente do nosso dia a dia muitas vezes não te notamos, mas o Senhor está todo o tempo, em todo momento, nos encorajando, nos impulsionando a continuarmos no lugar certo, da forma certa, esperando o momento certo das coisas acontecerem. Nós não sabemos de nada, mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor já escreveu tudo. O Senhor sabe tudo, Senhor. Antes do fim, o Senhor já decretou todas as coisas. Nós queremos descansar o nosso coração. Nós não queremos nos esforçar para desabrochar. Isso não cabe a nós. O que cabe a nós é confiar no Senhor. O desabrochar vem de Ti. O desabrochar vem do céu, Pai. Obrigada porque podemos descansar, que nada é na força do nosso braço, que nada está atrasado, que o seu tempo é diferente do nosso, e o que o Senhor pode fazer, ninguém pode fazer. Mesmo que a gente tente, mesmo que a gente se esforce, só o Senhor pode de repente mudar a nossa vida, mudar a nossa história, transformar a nossa família, transformar a nossa cidade, transformar o nosso estado, transformar o nosso país. Só o Senhor pode. Por isso nós te agradecemos, nós te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus.